A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós entraremos no terceiro episódio com o tema Adoração. Esses cultos têm sido grande bênção para nossas vidas e para aqueles que têm assistido. E eu quero convidar para que você vá lá no canal do Ministério, no YouTube, assista os cultos. Se você perdeu algum episódio passado, é só você ir lá, buscar o culto que você quer, dar um link, compartilhe, assista e seja ricamente abençoado. Toda quarta-feira, irmão, 18 horas, nós temos um encontro marcado. Deixe também para nós os seus comentários, opiniões, às vezes alguma dúvida que você tenha, interaja com esse ministério, porque será bênção para a sua vida e importante para nós também. Seja um missionário do Senhor, compartilhe a palavra de Deus a toda criatura, divulgue as mensagens que libertam, que curam e que transformam as vidas. A sua participação é extremamente importante para o ministério e para a obra do Senhor. Amém e amém. Eu já falei a questão de uns 2 anos atrás a respeito de um filme cujo título é Superação, o Milagre da Fé. Inclusive, ontem estava passando, se eu não me engano, na HBO. Mas depois você procura lá nos canais fechados, né, que você vai achar esse filme que é muito bom e abençoadíssimo. Ele foi lançado em abril de 2019 e eu e a pastora Ange Medrado tivemos, né, o privilégio de assistirmos, né, o pré-lançamento desse filme aqui no Brasil. Foi uma oportunidade muito legal. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre esse filme abençoado, que é um fato real, envolve um jovem de 14 anos com o nome de John Smith. E ele conta a história que esse jovem, junto com seus amigos, estavam brincando, passeando no inverno lá de Missouri, nos Estados Unidos, sobre um lago congelado. Lá nos Estados Unidos, no inverno, os lagos normalmente ficam congelados. Então eles brincavam lá, jogavam bola sobre aquele lago e, em dado momento, o gelo sobre os pés do John quebra e ele então cai dentro da água gelada e afunda. E o socorro foi chamado com urgência e, por um milagre, um dos socorristas conseguiu encontrar o jovem, mas já desacordado. E chegando ao hospital, apesar de todos os esforços de reanimação, ele acabou sendo considerado morto. Por 60 minutos, ele estava considerado como morto, em virtude da situação, da demora, né, de localizar o corpo na água gelada e da água ser extremamente gelada. Então a sua mãe, que congregava numa igreja cristã local, juntou todas as suas forças em oração, em clamor e adoração a Deus, pedindo por um milagre pela vida do seu filho. E foi uma oração curta, simples, mas de coração, que moveu os céus e foi responsável por um milagre, porque o seu filho voltou a respirar, voltou à vida, mas continuava entubado. E esse filme, Superação, o Milagre da Fé, ele não relata apenas o ocorrido com esse jovem John, mas também relata a história de todos os que estavam ao redor dele, daqueles acontecimentos, tudo baseado em fatos reais, e de como a experiência sobrenatural daquela família com o seu filho, ela abrangeu, ela atingiu a toda a sociedade, a toda a comunidade, a todos que ali, de uma certa forma, participaram direto ou indiretamente no socorro, ou às vezes nas orações daquele jovem. Superação Milagre da Fé, ele movimentou toda uma pequena cidade, os seus moradores, a igreja, os bombeiros, médicos, enfermeiros, equipe de resgate, e juntos buscaram a Deus em oração e viveram uma grande experiência com Deus. Superação Milagre da Fé é uma história que fala sobre união e milagre, e em tempos de descrença e de medo, também é a história sobre até onde o amor fraternal pode chegar. Com essa mensagem emocionante, eu sugiro, aconselho, né, o irmão que assista esse filme, né, e você vai ver lá cenas assim muito impactantes e você vai ter mensagens também para a sua vida muito impactantes. Recomendo, vá lá e assista e seja abençoado. A Bíblia também nos cita e nos relata exemplos do poder da oração e adoração. Mas em especial, eu quero hoje trazer para a ministração uma oração muito curta, muito simples, que também moveu o coração de Deus. Eu quero convidar, se for possível, você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas 4, versículo 9 ao versículo 10.
1 Crônicas 4, do versículo 9 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores odeia a luz. Jabes orou ao Deus de Israel da seguinte forma: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Só até aqui. É uma palavra bem curta, mas que traz uma mensagem muitíssimo rica. Jabes, pela história, era um homem que conseguiu, através da oração e adoração, mudar sua história de vida, tocar no coração do Senhor, ter uma resposta a tudo aquilo que ele havia clamado a Deus. Inegavelmente, a história relatada sobre Jabes nos remete a um homem que nasceu debaixo de preconceitos. Sem dúvidas, essa história tem muito a nos ensinar. Apesar de ser muito curta a biografia, o autor fez questão de mencionar esse homem chamado Jabes e que foi abençoado por Deus. Se buscarmos o significado do nome Jabes da época, nós vamos constatar que a sua vida já começou com uma marca de derrota, porque o seu nome representava porquanto com dores odeia a luz, ou seja, foi alguém que provocou dor à sua mãe no momento do parto. E está descrito isso no versículo, na parte B do versículo 9. Mesmo assim, nós vamos ver que Jabes não deixou que isso moldasse a sua história de vida. E a parte A do versículo nós temos o seguinte: Jabes foi um homem mais respeitado ou ilustre, em outras palavras, de sua família. Não sabemos ao certo por que esse título de homem respeitado ou ilustre atribuído a Jabes. Contudo, muitos acreditam que é por causa da sua inconformidade com a decretação de uma derrota para a sua vida, começada pelo seu nome. E o que sabemos é que Jabes foi colocado frente a frente com uma vida fadada ao fracasso, mas não se conformou, não desistiu de buscar o sucesso. E nós temos que ter isso como aprendizado. Não devemos desistir diante das lutas e prova. Sua própria família emitiu um decreto sobre a vida de Jabes que ele seria um desfavorecido, sem futuro, sem sonhos, fracassado. E a nossa luta muitas vezes começa dentro da nossa própria casa, debaixo do nosso próprio teto. E nós temos que estar em oração, em adoração constante por nossa casa, por nossa família. Mesmo diante desse cenário desértico, Jabes não se entregou à derrota, não se prostrou e não aceitou aquela situação. Deus não nos quer prostrado ou derrotado, meu irmão e minha irmã. Lembre-se sempre que somos herdeiros e co-herdeiros das promessas do Pai. O oposto de sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. O oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Por isso, nunca desiste de buscar os seus sonhos. Se buscarmos na história, nós vamos encontrar nos tempos atuais muitas pessoas que, apesar das dificuldades, apesar das humilhações, eles nunca desistiram de buscar os seus sonhos. Eu queria citar um como exemplo para você. Existem vários, se você for lá no Google, você vai achar. Walt Disney, para quem não conhece, todo mundo sabe, eu acho que a maioria sabe, ele é o criador da Disneylândia, lá nos Estados Unidos, onde todo mundo deseja um dia passear e conhecer. Mas muito antes dele criar o Mickey, que foi, vamos dizer assim, o que impulsionou a vida dele, Walt Disney foi demitido do seu trabalho em um jornal, porque o segundo patrão ele tinha falta de imaginação e boas ideias. Imagine só, hein? Walt Disney. Quando ele saiu então do emprego, ele se juntou com seu irmão e um amigo e fundaram uma pequena produtora que criava animações de contos de fadas. E os seus desenhos, que eram feitos pelo trio, começaram a ser exibidos nos cinemas locais da cidade de Kansas, né? Entre os filmes lá. E passado um certo tempo, ele conseguiu fechar um acordo lá em Nova York para poder fazer animações na cidade. E tempos difíceis passaram pela vida de Disney, a tal ponto que ele precisava comer comida de cachorro, né, que é o que ele tinha, e ele tomava banho uma vez por semana na estação de trem, porque ele não tinha recursos.
Aí, com muito esforço, ele conseguiu um contrato com a Universal Studios, quando foi que ele criou o chamado Coelho Oswaldo, que fez muito sucesso na época. Só que ele não assinou como o autor desse desenho e o estúdio Universal acabou trazendo para eles como sendo uma criatura do próprio estúdio. Ou seja, roubou de Walt Disney, né, a marca desse coelhinho Oswaldo. Mas ele não desistiu, ele continuou a buscar alcançar os seus sonhos. Então foi quando ele criou o famoso Camundongo, Mickey Mouse, que todo mundo já ouviu falar, já conhece, que fez um grande sucesso e que transformou ele e as empresas dele no que ele é, e passado algum tempo ele acabou comprando o estúdio da Universal. Veja como as coisas são. Então ele nunca desistiu, e Jabes também entendeu isso e nunca desistiu de ser uma pessoa abençoada por Deus, mesmo que seu nome apontasse ao contrário, mesmo que as situações o apontassem ao contrário, mesmo que tudo na sua vida aponte ao contrário, não desista de buscar sua bênção do Senhor. Jamais desista. E muito embora Jabes tivesse um passado marcado pela derrota, ele reagiu a essa situação e se superou. A palavra nos diz que Jabes é citado como ilustre de sua família, lá no versículo 9, porque ele foi ousado em sua oração a Deus, porque ele pediu com sinceridade e adoração ao Senhor. Ele reconheceu que somente Deus poderia lhes dar forças e condições de vencer. Ele se prostrou ao altar do único Senhor e Salvador, que poderia mudar a sua história de vidas. Jabes caiu nas graças do Senhor e foi ouvido por Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua oração, a sua adoração vai cair nas graças do Senhor e será ouvida pelo Senhor. Creia nisso, tome posse disso. E através dessa curta e pequena oração de Jabes, estamos aprendendo o quão poderoso é Deus. Não importa as palavras longas, o que importa é o que vem do nosso coração, com sinceridade, com humildade, com simplicidade. É isso que Deus espera de nós, das nossas vidas. Então o versículo 9 começa dizendo que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Quando buscamos o significado de respeitado, nós vamos encontrar a seguinte definição, segundo os autores: aquele que se distingue pelo seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, alguém que é célebre, eminente e notável. Jabes era um homem notável. Deus quer ver em nós homens notáveis. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, nós encontramos a descrição de homens notáveis, célebres, eminentes, pela sua prova de fé. No versículo 4 de Hebreus 11 diz lá: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os transladara. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade. E tanto outros são citados nessa passagem de Hebreus, depois você vai lá e lê. Veja que todos eles foram abençoados e alcançaram as suas bênçãos. O texto nos diz que Jabes era um homem mais notável da sua família. Mas o que fez esse homem ser mais notável? E a resposta nós vamos encontrar quando nós lemos a sua oração, o versículo que fala da sua adoração a Deus. Em sua oração, Jabes fez 4 pedidos ao Senhor. Ele pediu bênção do Senhor, ele pediu o alargamento das suas fronteiras, ele pediu a presença de Deus sobre a sua vida, ele pediu a proteção de Deus sobre a sua casa. Venceu os rótulos que lhe foram impostos. De um homem derrotado e sem perspectiva. Ele lutou contra tudo isso. Ele não desistiu, ele não recuou. Ele acreditou que Deus mudaria a sua história. E é o que Deus está nos ensinando hoje. Nós temos que acreditar que Deus
é superior a tudo o que nós lutamos e enfrentamos. Jabes não ficou preso ao seu passado, nem às suas limitações, nem às suas lutas. Deus vê em Jabes um homem de grande valor. Deus quer ver em você, Deus quer ver em nós um homem de grande valor, ousado, de coragem, de vontade, de fé. Não olhe para o passado, não olhe para o fracasso, não olhe para trás. Deus fala conosco esta tarde, porque é Ele que vai estar à frente da nossa luta. Não olhe para o que falam de você, meu irmão. Não olhe pelo que te rotulam. Não olhe para o que te julgam. Não olhe para o que te apontam. Porque para Deus você tem um grande valor. A sua história será alterada, seus projetos refeitos, seus sonhos reavivados, sua vida será abençoada e você viverá os impossíveis de Deus. Basta crer. Seja qual for as limitações, fraquezas, não desista de se soltar das amarras da sua vida. Adore, ore, busque, não desista, continue, marche, porque você vai vencer em nome de Jesus. A oração de Jabes, curta, mudou a sua história de vida. Lá no versículo 10, Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males e livra-me de dores ou de meus inimigos. E Deus atendeu ao seu pedido. Quando Jabes entendeu que Deus, somente Deus, poderia ouvi-lo, e a primeira coisa que ele faz foi adorar em oração ao Senhor. Então busque em oração a Deus. Jabes orou ao Deus de Israel. E o Deus que servimos, que ressuscitou dentre os mortos e está vivo, sentado à direita de Deus Pai, vai nos dar, através das nossas vidas, a bênção. E somente através das bênçãos de Deus é que conseguimos vencer o fardo que carregamos, as lutas que passamos. Em Mateus 11, 28 está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser rotulado por ser aquele que trouxe dor à sua mãe. Jabes estava cansado de carregar esse fardo de um derrotado. Jabes estava cansado das amarras colocadas em sua vida. Jabes toma a decisão de buscar a Deus, o único que poderia mudar a sua história. Jabes adora ao Senhor. Jabes adora ao Senhor. E a sua adoração mudou a sua história de vida. A sua luta, a sua dificuldade, o seu problema não será vencido com o seu braço de carne ou a força do homem, mas será vencido com as mãos fortes e poderosas do Senhor nosso Deus. Há momentos em nossas vidas que ficamos presos, amarrados a dores e sofrimentos do passado. Mas assim como fez Jabes, devemos adorar e orar ao Senhor. E seremos abençoados. E a nossa oração será ouvida em Cristo Jesus. Não se desqualifique achando que Deus não te ouvirá. Você é um escolhido, meu irmão do Senhor. Deus vai ouvir sim a tua oração, feita com sinceridade de coração. Jabes pediu a Deus alargamento das suas fronteiras. Em outras palavras, Jabes pediu para que Deus aumentasse suas terras, os seus bens, a sua finança, para ser um homem próspero financeiramente. Não há nada de errado em pedir a Deus prosperidade. Nada de errado. Desde que você o adore de coração e em verdade. A prosperidade é uma dádiva de Deus para nossas vidas. A botija vai encher, a botija vai transbordar e nada vai faltar ao seu celeiro. Jabes não queria mais um passado de miséria, mas um futuro de abundância e bênção. Ao invés de ficarmos acomodados, reclamando, murmurando, sejamos um verdadeiro cristão e peçamos a Deus e entreguemos no altar do Senhor as nossas petições. Que tenhamos uma atitude e postura de cristão. Se nós, como pais, queremos o melhor para nossos filhos, que eles sejam prósperos, que eles tenham uma vida também de abundância, felizes, com Deus, que é o nosso Pai Celeste, você acha que não seria a mesma coisa? Ele quer sim a nossa felicidade, que sejamos prósperos, vitoriosos. Então toma posse da sua bênção. Creia no poder de Deus sobre a sua vida. Nós somos filhos de Deus, herdeiros com herdeiros das promessas,
convidados a sentar à mesa do Pai, convidados a cear com o Pai. Então acredite naquilo que Deus fala através da sua palavra, palavra revelada. Jabes queria mais terras, ser um homem próspero e não ser dependente das migalhas ou favores de homens, mas ser dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Terceiro ponto, Jabes suplica a presença de Deus. Ele suplicou a presença de Deus. Que tua mão esteja comigo, diz a palavra. Em outras palavras, ele está clamando por proteção. Vejam que Jabes era um homem sábio e sabiamente fez o pedido ao Senhor. De nada adianta ter fronteiras alargadas se não tivermos a presença e a mão de Deus nos guardando. De nada adianta ser próspero e estar desguarnecido. Olha o que diz Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. De nada adianta se o Senhor não estiver com as suas mãos sobre nossas vidas. Vemos que o pedido de Jabes que ele tinha era um pedido de uma adoração sincera, de coração. E o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Essa é a fonte que tem que estar jorrando em nossas vidas. A fonte que nos dá vida e vida em abundância. Para superarmos as lutas, precisamos da presença de Deus. Só venceremos se estivermos em Deus, íntimos a Deus, na presença do Pai, em adoração ao Pai. Aí Jabes clamou por proteção de Deus quando diz, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil. Porque no mundo teremos aflições, diz a palavra. Durante o seu caminhar na terra, muitos males poderiam vir a afligir a vida da sua vida. Se lemos lá em Salmo 46:1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jabes sabia que estava pedindo para o único que poderia trazer para ele essa tranquilidade, essa paz. De certo que não vamos encontrar refúgio e fortaleza fora da presença de Deus. Somente na presença de Deus, somente na presença do Pai. Quanto mais perto você fica de um espelho, maior fica a sua imagem. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior ele fica em sua vida. Quanto mais você se distancia de Deus, menor ele fica na sua vida. Então gruda teu nariz no espelho do Senhor e deixa que Deus fique enorme sobre sua vida. Quando estamos perto de Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós colocamos a planta do pé. E a resposta de Deus veio ao pedido de Jabes. Não veio em partes, não. Deus deu uma resposta única ao pedido de Jabes. E essa passagem se encerra dizendo que Deus atendeu todos os pedidos de Jabes. Lá no versículo 10, na parte B, diz, e Deus atendeu ao pedido, à oração, à adoração, ao clamor de Jabes. Ora, se Deus fez com Jabes, será que Deus também não pode fazer conosco? É claro que pode. Basta orarmos, basta buscarmos em sinceridade, basta adorarmos ao Senhor. Então ore ao Senhor, adore ao Senhor, busque o Senhor nas suas bênçãos, na sua proteção, e Deus virá com a resposta, e tudo que pedir em oração, crendo, o recebereis. É o que diz a palavra. Se verdadeiramente você crê, você receberá. Se verdadeiramente você está em intimidade com Deus, você receberá. Se você está em comunhão com o Pai, você receberá. É a palavra que diz, não é o homem que diz. Seja verdadeiro adorador do Senhor. Viva os impossíveis de Deus sobre tua vida. Não perca a oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos através do ensinamento da palavra revelada. Essa é a maior profecia que podemos receber, a palavra de Deus, para que sejamos vencedores e livres em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Essa pequena oração de Jabes, que mudou por completo a sua vida
e a sua oração mudará por completo a tua vida em Cristo Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por essa palavra, por aprendermos com a oração de Jabes, quão poderosa é quando estamos em intimidade com o Senhor, quando nós nos prostramos ao teu altar, nos entregamos por completo à tua vontade e deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender cada vez mais com a tua palavra, Pai. A palavra profética, a palavra que cura, a palavra que transforma. Que cada um que está assistindo esse culto seja grandemente abençoado com esta palavra, Pai. Que ela fique enraizada na vida dos teus filhos, Pai. E que Satanás não roube de nós aquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai. É que eu te peço hoje e sempre em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.